Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que tenham refletido bem sobre o arcano do diabo, o arcano 15, né? É, o- esse arcano, gente, ele dá assim umas 3 ou 4 aulas e tem assunto sobre ele, né? A gente nunca esgota, porque são tantas coisas que estão no entorno desse arcano, porque é a nossa própria vida, né? O ambiente que a gente vive aqui nesse mundo material. Então, tudo que se refere à energia material está relacionado a ele. Eu gosto muito de fazer a referência, né, ao arcano como o próprio arcano do ego, né, de todos aqueles desejos, todas aquelas vontades de viver as experiências materiais sem muita responsabilidade, né, como se fossem nos imposto, né, impostos a nós, né, as situações, e na realidade não são, né? O próprio arcano 15, quando a gente soma o 5 mais um, que é um desdobramento dele, a gente cai nos enamorados, que é a carta da escolha, né? Que diz o seguinte: olha, o mal pode bater à sua porta, mas quem abre é você, né? Então nós temos esse poder, né, de deixar entrar na nossa vida efetivamente aquilo que a gente quer deixar entrar, né? E o que a gente faz com essas informações, como é que a gente trabalha e trata essas informações, essas situações, né? Então, é um ponto muito importante, porque é um arcano que fala muito de coisas efêmeras, coisas passageiras, como nós falamos da felicidade. E ele tem uma conexão muito forte, né, com o próximo arcano, que é o arcano 16, que é a torre, né? Que é um arcano também que, em geral, as pessoas não gostam muito. Esse é o tarô medieval e esse é o do Waite, tá? Que também é chamada de a casa de Deus. Então, a gente percebe, normalmente é representado de uma forma bem semelhante também, o raio que vem do alto, né, e que derruba a torre, né? E da torre caem todos, não importa quem sejam, se são reis, se são, né, rainhas, se não tem cargos, todo mundo, que nem a morte, quando vem com o ceifador, ela não deixa ninguém de fora, e a casa de Deus é assim também, né? E o símbolo dela é o equilíbrio, né? Mais uma carta que vem trabalhar o equilíbrio, só que de uma outra forma, né? Nós estamos na terceira etapa, então tudo que vem é muito profundo. Então, a casa de Deus é como se fosse a derrubada de todos aqueles padrões, né, construídos com a energia do diabo. Todos aqueles conceitos, né, que não são conceitos construídos em bases sólidas, bases espirituais, as bases que trazem o engrandecimento, mas somente as questões materiais. E aí a torre vem e derruba. E derruba, gente, para nos mostrar, tá, que há possibilidades muito melhores, né? Então, a torre é uma carta de mudança e é uma carta considerada rápida no tarô. Então, quando ela aparece ela aparece numa mandala ou quando ela aparece numa tirada nossa pessoal, né? Ela vem para mostrar que uma mudança está por vir e de forma rápida. E é uma mudança estrutural, não é uma mudança, uma transição, não é uma mudança passageira, é algo profundo, é algo que mexe com os alicerces, né? Porque a força que vem com ela, que é a própria representação da força do nosso eu superior, que vem nos mostrar que precisamos reconstruir em cima de novos padrões, de novos valores. Então,
é uma carta de um significado assim muito profundo, porque mexe com as nossas profundezas. Então, se nós formos considerar, por exemplo, que nós criamos uma vida, né, pautada, ou uma etapa da nossa vida pautada em valores que não são significativos, né, eles serão, em algum momento da nossa vida, destruídos. Né? E isso vale para tudo, para relacionamentos, para trabalho, para qualquer área da nossa vida. Né? A gente vê muitas vezes fortunas que se perdem assim, da noite para o dia, né? Relacionamentos que se rompem, né? Drasticamente, perdas, né? Está aqui mais um arcano que fala de perdas, que são perdas relacionadas a questões construídas em alicerce de vidro, né, que não se sustentam. Então, tudo aquilo que não se sustenta, tudo aquilo que foi construído pela energia do diabo, em algum momento da nossa vida, aquilo se rompe. E aí é importante entender o seguinte: não se rompe por conta de um castigo, tá, gente? É o nosso eu superior demonstrando que aquele caminho, aquela construção que nós fizemos não serve mais para a nossa evolução e que é necessário que ela saia da nossa vida. É por isso, né, que quando a gente passa pelo arcano 12 do enforcado, aquela parada é tão importante. Aquela parada, muitas vezes, muda toda a intensidade com que a torre vem. Porque se ali eu já consigo rever os meus padrões, eu já consigo dar uma retomada na minha vida, não é necessário que a torre venha. A torre vem quando a gente insiste, né? Insiste nos padrões, insiste nas repetições, insiste nas escolhas, e aí ela vem com uma força, que são aquelas rasteiras que a vida nos dá, né? Em que a gente é obrigado, né? Em que somos obrigados a repensarmos, né? A mudarmos, a reconstruirmos. Então, a torre traz essa mensagem de necessidade de cura a serem feitas. E aí a gente pensa em questões materiais que são desconstruídas, que a gente chama de perdas, ou ela vem com questões emocionais ou mentais que precisam de reformulação. Né? Então, ela vem, desconstrói aquele padrão por uma situação na vida. Né? Então, assim, por exemplo, um acidente que você sofre e que ali você repensa. Né? Você repensa, você dá a parada, que não foi uma parada que você escolheu fazer, ela veio, ela surgiu na sua vida para te mostrar. Né? Ou uma situação séria de relacionamento, ou de doença, é sempre algo percebido, tá? Que nós percebemos, sentimos, e que, a partir dali, nós assumimos uma nova postura. É como se a torre retirasse todo o arcabouço externo em que nós construímos aquela situação para nos mostrar que aquilo ali não serve mais e que precisamos reconstruir. Né? Então, ela cura, porque muitas camadas são criadas de sentimentos, de pensamentos, de padrões de comportamentos que a gente usa como uma proteção ao que a gente não quer ver, ao que a gente se nega a transformar. E aí a torre vem e apresenta uma situação na nossa vida das quais não tem como. Ela já está desconstruída. Não é uma escolha eu desconstruir. Ela já está desconstruída. Ela está sendo desconstruída. Né? É como um terremoto que vem, que mexe nas estruturas e derruba.
E aí eu estou vivendo aquele processo ali. Né? E não adianta, eu estou vivendo a perda e estou vivendo a situação. Né? Então eu vou enxergar. Então, várias etapas que o louco passou de necessidade de olhar para o que precisa ser transformado, e quando a gente pula essas etapas, quando chega na torre, não tem jeito. Ela vai, ela vai desconstruir, ela vai criar uma situação, é uma energia de transformação profunda, mas que, gente, é altamente positivo, porque eu começo a enxergar de uma maneira diferente. Eu assumo novos padrões, novos comportamentos, e eu começo a enxergar as coisas com novas possibilidades. Então, eu faço uma reconstrução positiva. É aquele emprego que eu sou demitido e preciso mudar, é aquele relacionamento que termina e que eu estava postergando esse término, né? É aquele dinheiro que vai embora para que eu possa reconstruir em bases mais sólidas, e é isso. E tantas outras coisas, aquele acidente, aquela doença, que vem me mostrar que precisa de uma reconstrução, que precisa de uma cura. São dores que precisam ser liberadas. Né? E ao liberar essas torres, eu me liberto. Então, ele é o arcano da libertação que traz o equilíbrio. É uma forma mais drástica? É. É às vezes dolorosa? É, mas se olharmos para trás na nossa vida, gente, quantas situações, quantas torres já foram derrubadas, né? E é isso. E a gente reconstrói. E é para nos mostrar também essa força. Cura a nossa dependência, cura a nossa insegurança, cura a nossa necessidade de nos sentirmos vítimas da situação. Ela cura, porque ela desconstrói e mostra que temos a possibilidade de reconstruir. Então, é um arcano que, em dado momento da nossa vida, é importante. Às vezes a gente não quer passar por ele, mas ele vem, né? E vem para nos ajudar. E vem porque é a casa de Deus, é a força do nosso eu superior que só quer a nossa felicidade. Né? Só que quer a nossa felicidade, não uma felicidade efêmera, como a energia do ego, a energia do diabo, mas uma felicidade sustentada, né? Que realmente vai transformar a nossa energia e que transforma a nossa forma de ver a vida e de nos posicionarmos frente às situações que ocorrem na nossa jornada evolutiva. Tá bom? Lembrando que 16, ao desdobrar, dá o 7, 1 mais 6, 7, e é exatamente uma nova jornada que o carro se inicia. Só que aí nós estamos no domínio, dirigindo o nosso próprio carro. E é isso que a torre traz, a possibilidade de uma nova jornada, em que você, nós, né, estamos no comando. Nós estamos na gestão, vamos dizer assim, fazendo as escolhas conscientes, escolhendo a trajetória conscientes e, literalmente, tendo a consciência do início ao fim da jornada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da torre. É uma carta que de vez em quando aparece na nossa vida, e é bom que apareça, porque faz com que a gente construa em bases sólidas. Tá bom? Então, um abraço, gente. Se tiverem dúvidas sobre esses arcanos, essa terceira etapa muitas vezes traz realmente algumas dúvidas, coloca aí que a gente que eu gravo um vídeo com respostas, com novas reflexões, tá bom? A minha ideia é, quando a gente terminar os arcanos maiores, nós fazemos algumas composições de um arcano com o outro, trazendo mais informações, porque realmente 15 minutos é muito pouco tempo para a gente abordar tudo que um arcano traz de conteúdo. Por isso é que é importante vocês estudarem também. Mas coloquem aí, se tiverem com dúvida, tá bom? Que a gente vai conversando sobre isso, tá? Um abraço, gente. Até o próximo. E aí vem a estrela, um arcano belíssimo,
que sempre depois da tempestade vem a iluminação, vem a bonança, não é isso? Tá bom? Um grande abraço, então, e até lá. Namastê, amor e luz para todos nós.